Irmãos, estamos aqui numa conexão à viva, só que esse é um pouquinho diferente aqui do que nós temos feito. Vamos fazer um bate-papo hoje aqui sobre a série A Casa de Davi. Você assistiu essa série? Queria te desafiar para você assistir A Casa de Davi. Vamos junto? Bora lá! Essa série é muito legal. Eu queria destacar com vocês alguns pontos da Bíblia para a gente mergulhar e o que ela traz aqui. É bem legal. São 8 capítulos lá, né? Essa primeira que lançaram, acredito que virão mais. Mas olha só, quanta coisa rica o Senhor falou comigo naquela série. Eu falei, temos que montar aqui alguma coisa para a gente fazer um bate-papo para aqueles que não assistiram. Vou dar nenhum spoiler assim, não. Você vai ter que assistir para você ver os detalhes. Eu vou dar uma passada aqui, uma passeada e a gente vai junto aqui nesse tempo. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu antes da série começar, tá bom? Porque a série começa ali procurando a Davi, com o final do reinado de Saul, beleza? Então eu vou jogar vocês, a intenção aqui é a gente pegar e jogar para dentro da Bíblia, para a gente poder mergulhar e já entender o que está acontecendo naquele contexto geral. Muito legal a gente poder entender a história de como Deus trabalha nos detalhes. Isso que é maravilhoso para o nosso coração e a nossa fé, né? Então vamos lá. Moisés já tinha morrido. Bora Josué para a terra prometida. Naquela época não havia rei que comandasse um povo. Aqui Josué morreu e não havia rei. Não havia rei mais que comandasse o povo. Então o povo começa a reclamar de novo, meu irmão. Eles começam a reclamar dos juízes. Queremos um rei. E sabe, o Senhor ele já estava preparando um rei. Só que não era naquele tempo. Ia mais um pouquinho, porque o rei que ele queria, que o Senhor já ia preparar, ainda não estava pronto. Mas o povo reclamando com os profetas, reclamando. Deus fala, então vamos levantar um rei. Já que assim vocês querem, vamos levantar um rei, né? Sempre o povo reclamando. Então, aqui primeiro que eu queria destacar para a gente tomar cuidado, né, com as nossas reclamações, porque Deus está sempre no comando de toda a situação. Deus está no comando. E vamos embora. Entre todos os profetas que haviam naquela época, havia um muito especial ali, chamado Samuel. Samuel, se a gente voltar um pouquinho, filho de Ana lá atrás, aquela que não podia ter filho, né? Lembra que chorou, que era humilhado pela outra mulher. Vocês lembram dessa história? Que ela estava lá clamando ao Senhor, né? E o profeta na época falou que ela tinha bebido, mas ela sabia do coração dela com Deus, né? E Deus permite que ela engravide, né? E ela tem um filho, né? Chamado Samuel. Aonde que está isso aí? Tá lá em 1 Samuel 1:27, né? Aqui nesse ponto da história, se você puder ler na Bíblia o que acontece, é maravilhoso para a gente saber da história. Então aqui a concepção de Samuel em 1 Samuel, né, 1:27, aqui nesse ponto da história entra Saul. Então Samuel aqui já é um profeta famoso, né, um profeta abençoado pelo Senhor, profeta poderoso aqui na nação de Israel. E através dessa reclamação do povo por Samuel, ele clama a Deus. E Deus fala, olha, eu vou enviar um rei à nação, então, já que eles querem tanto um rei, eu vou mandar um rei. A Bíblia diz assim, aí Samuel procura e encontra Saul, enviado por Deus. Então Saul, ele foi separado pelo Senhor, ele começou muito bem o seu ministério, ele foi ungido pelo Senhor e escolhido pelo Senhor. Aonde que está assim, em 1 Samuel 9:2 fala assim, fala de Saul, hein? Olha como era Saul. E esse tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo entre os filhos de Israel. Não havia outro homem mais belo que Saul. Olha só como é importante a gente começar e terminar bem o nosso ministério, né? Aqui Saul começa voando, né? Olha, foi escolhido pelo Senhor, não havia outro homem em Israel como Saul, diz a palavra, né? E dessa forma Samuel foi até e unge Saul como o primeiro rei de Israel. Aqui Saul foi o primeiro rei de Israel a ser ungido. Assim como o povo queria, Deus escolhe Saul. Aonde está escrito na Bíblia? Bora lá.
1 Samuel 1:10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, né, de Saul. Tá na Bíblia. Então bora, até aqui tudo bonitinho, a série vem vindo. Então, só que isso aqui não mostra na série, já aconteceu antes de começar a série. Eu tô te dando um contexto aqui para que você entenda o que se formou lá atrás, né? A série A Casa de Davi começa com a perca da unção de Deus sobre o rei Saul. Então, o que eu queria destacar aqui, você vê a importância, Deus escolheu um homem, um profeta maravilhoso, Samuel, ungiu Saul, escolhido pelo Senhor. Mas a série começa com esse ungido do Senhor perdendo a graça do Senhor, fazendo coisas que desagradaram tanto a Deus que ele perde a sua unção com Deus. É dessa forma que começa a série lá, né? O profeta Samuel começa a procura de um novo rei de Israel. Ele procura Saul lá na série, vocês vão ter que assistir, quem não assistiu. Chega para Saul e fala, o Senhor retirou a mão dele sobre você, porque você deixou, não foi isso que Deus mandou, você deixou o rei aqui vivo e pegou alguns animais aí que não podia, né? O grande problema aqui, né, historicamente falando, é que Deus remove a unção de Saul, um rei vivo, em pleno exercício de reinado. Não é um rei que já morreu, ele está vivendo o reinado dele, né? Ele está ainda no meio do reinado dele, mais ou menos, e ele acaba a unção de Deus ali, e Deus manda procurar um novo rei sobre Israel, né? Então Saul não aceita que Deus tirou essa unção dele. Olha a loucura do homem, sabe? Querer, não dá para entender hoje, né? A gente querer dizer não para uma ordem de Deus. Então, qual poderoso é isso para a gente entender para a nossa vida que Deus é soberano sobre toda atitude que Ele tem. Às vezes a gente entendendo como boa ou não, mas Deus é soberano, né? E com isso, com essa atitude de Saul, ele começa a ficar atormentado, começa a ficar paranoico, começa a ficar meio louco, porque ele sabe que algo que ele tinha, ele não tem mais, ele não consegue explicação para aquilo que ele perdeu, né? Isso retrata bem na série. Por outro lado, Samuel recebe de Deus o próximo rei, que seria o filho de Jessé. Olha, aí Deus fala com Samuel para procurar na casa de Jessé. A série trata Davi, né, ali num ponto, como um filho bastardo de Jessé. Aqui uma curiosidade, né? Ele é tratado mesmo com desprezo pelos irmãos, por isso que ele fica no campo separado. Então muitas coisas vão acontecendo e a gente tem que entender o porquê. Na série, Deus fala que ele é um bastardo, né? Ou seja, um filho que Jessé teve fora do casamento com outra mulher. Mas na Bíblia, né? Agora a gente entrando um pouquinho na Bíblia, né? Ela não fala nada a respeito que Davi era um filho bastardo mesmo, né? O que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte: vamos lá, a gente tem que ter um firmamento numa palavra para a gente entender a grandeza do que Deus tem, não é os achismos. Tá lá em Salmo 69:8, que é atribuído a Davi, ele falando assim, ele reflete a sua sensação de ser um estranho e um desconhecido aos próprios irmãos. Como que tá falando no Salmo? Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos da minha mãe. Agora sim, Davi é ungido, todo mundo conhece aquela história que ele não estava lá, ele é ungido, o menor da casa, aparentemente o menos importante para os homens. Olha, mais uma lição aqui, Deus não olha como nós olhamos, Deus olha o coração e olha as atitudes, olha o coração e as atitudes, mas prova que Deus não vê as aparências, né, e sim o nosso coração. Mas vamos embora, chegou a hora da batalha, e a gente já está caminhando aqui para o final da série, né? A Bíblia diz que havia um gigante chamado Golias, e esta passagem todo mundo já conhece, né? O que aconteceu. A Bíblia diz que ele ficou, aqui é um detalhe, 40 dias gritando que não havia ninguém em Israel capaz de derrotá-lo, ninguém, e cadê o seu Deus? Isso retrata muito bem na série. Agora olha só, 1 Samuel 17:16, olha o que fala. Chegando-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde
pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Então 2 vezes por dia ele vinha ali afrontar o povo de Israel, né? Naquela época era um costume dos 2 melhores guerreiros lutarem. Para quê? Para não evitar tanta matança do povo. Então os 2 melhores guerreiros se enfrentavam. Mas você imagina o exército aqui 40 dias ouvindo a afronta. Eles já estavam acostumados com o gigante. Eles já estavam. Esse é o grande. Eu queria aqui rapidinho abrir um parênteses para você não acostumar com os gigantes perto de você. Os gigantes que se levantam dia a dia, às vezes gritando com a gente. Não se acostume com os gritos deles. Nós viemos para derrubá-los. Davi não estava ali, pois ele não tinha idade para estar no campo de batalha. Mas em um determinado momento, seu pai manda ele levar comida para os seus irmãos. E já estão chegando ao final, vê só. Chegando ali, Davi, ao ver aquela cena onde o gigante, além de afrontar o povo, afrontava o Deus de Israel, ele fica muito indignado, né? E isso aí relata bem. E decide, cheio de fé, ir contra esse incircunciso desse gigante. E o restante da história, a gente já conhece o que aconteceu, né? Nesse primeiro capítulo da série, Davi termina matando o gigante. A série termina assim, né? Mas eu queria destacar só algum ponto aqui, ó. Alguns detalhes de onde veio a fé e o poder de Deus se destaca. Davi pega 5 pedras. Não era porque se ele errasse, era porque Golias tinha 5 irmãos. Golias tinha 5 irmãos. E ele foi pronto para matar cada gigante. Meu irmão, minha irmã, essa é a fé que moveu o coração de Davi. Não era o tamanho, a quantidade. Ele sabia o Deus que ele cria, como eu e você sabemos no Deus que cremos. Outro dia vamos falar mais sobre esses gigantes. Nossa, é poderoso. Mas agora, para você ficar um pouquinho curioso, havia um gigante maior que Golias naquele tempo. 1 Crônicas 26, eu tô falando da Bíblia, tá lá o gigante, maior que Golias, você sabia? Coloca aí no chat, dá um joinha, coloca se você sabia. 1 Crônicas 20, capítulo 6, a passagem da Bíblia fala assim, ó, relata sobre um homem de grande estatura, de 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, totalizando, né? Olha quantos dedos, esse cara tinha 24 dedos, né? E também era da raça dos gigantes. E aqui o mais importante para a gente fechar, não se trata de um rapaz com um bom treinamento para jogar pedras, não se trata disso, Davi, né? Mas sim de um rapaz cheio de fé, em saber que o poder de Deus e como ela é capaz de se manifestar na nossa fraqueza. Isso é uma lição para mim e para a tua vida, o poder de Deus se manifestando na nossa fraqueza. E para encerrar, eu queria encerrar aqui ó, com 1 Samuel 17, 34, né? Então Davi disse a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do meu pai, e quando vi o leão e o urso tomando as ovelhas do rebanho, eu saía e após ele feria, né, o urso e o leão e os matava. Assim Deus o fez, né? Matei o servo, matei o leão e matei o urso. Assim será com esse incircunciso filisteus, como um deles, portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, o Senhor seja contigo. A confiança em Deus é toda a diferença de Davi. Da mesma forma, hoje o Senhor tem nos treinado com leões e ursos, para quando aparecerem os gigantes, nós estarmos prontos. E eles virão, meu irmão, minha irmã. Mas eu declaro em nome de Jesus, você vai estar pronto. Porque essas dificuldades e lutas que você tem passado, o Senhor é contigo. E o Senhor vai adiante de você, cuidando de você. Pela fé, estamos sendo preparados em nome de Jesus. Amém? E eu queria desafiar você a gente poder estar orando aqui, encerrar, e que você não assistiu, que você assista, ou se você assistiu, assista de novo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por cada irmão, cada irmã, que o Senhor desperte fé, coragem e amor, assim como o Senhor fez em Davi. Desperta em cada um de nós, Pai, um guerreiro pronto e preparado para sempre em Teu nome proclamar a Tua justiça e as Tuas verdades. Em nome de Jesus.
seja assim na tua casa e na tua vida. Amém, meu irmão? Você gostou das curiosidades aí da palavra do Senhor? Comenta aí e vamos em frente. E depois, mais um tempo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os gigantes aí da Bíblia. Amém, meu irmão? Boa noite, bom descanso, ótimo dia, o Senhor é contigo.